E pessoal, sejam bem-vindos. Já dei o início aqui à gravação da web aula de hoje, né? Já estava até aqui conversando aqui previamente com o Henrique. Deixa eu compartilhar a tela. Então, pessoal, lembrando aqui, né, que a UC, deixa eu até voltar aqui, né? A UC de Segurança e Eletricidade, a UC de Instalações Elétricas Prediais, ainda os envios estão abertos, viu? Né? Vocês não vão ser prejudicados aí nessa questão. Os envios ainda estão abertos, só em último caso, né, quando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Em último, vamos lá em situação de aprendizagem, né? Só em último caso, no período, né, no período que tem aqui na OS, né, que é o período em que é recuperação barra matrícula, né, para o próximo módulo, né, que vai ser o módulo 2, né? O modo, essa turma aqui a gente começou pelo modo específico um, né? Então, naquele período que é o de período de matrícula até o período que essa daqui é o, lembrando que essa aqui é a última UC, ou seja, vai ser depois do dia 24 do 3 aqui, né? Geralmente há uma semana até duas aí, né? Depois eu falo esse período aí. Então, vai ficar aberto o envio, por quê? Porque a gente aproveita, né, nesse período de matrícula, né, de recuperação barra matrícula, na primeira semana, que ainda é recuperação, quem não conseguiu atingir a nota, aí vai ser aberto o sistema que abre automaticamente, né, a recuperação de instalação predial, a recuperação de segurança e eletricidade e a recuperação de projetos elétricos prediais, tá? Aí, geralmente, aqui na aba situação de aprendizagem, né? Aqui embaixo, aqui, ó, essa recuperação, ela tem, aí caso você fique no presencial, vai abrir o do presencial. Caso você fique à distância, né? Vai abrir os dois. Essa UC, ela tem duas recuperações, né? Então, inclusive, essa daqui deveria estar, essa SAP aqui deveria estar travada aqui. Deixa eu só um pouquinho aqui, deixa eu só travar ela aqui, que ela está aberta, não deveria estar aberta. Justamente para você, aluno, não confundir e em vez de ler a SAP da atividade, né, baixa a SAP da recuperação. Ponto. Travei aqui, ocultei ele, não vai aparecer mais para vocês. Compartilhar novamente. Então, no período, né, de recuperação, para quem ficar de recuperação, vai abrir automaticamente. O sistema aqui está configurado para isso aqui no AVA. Então, aí sim, nesse período é que você vai fazer a tarefa de recuperação, ou à distância ou presencial, dependendo aí da sua nota. Lembrando que a nota é dividida aqui, ó, em 49 pontos o EAD, né? Total aqui das quatro atividades, e 51 pontos os momentos presenciais, né? Em que cada momento presencial você vai pontuando aqui, ó, na maioria é 3 pontos até 12, ó, dando 51, né? Então, principalmente não percam aí último momento presencial, que é o que vale mais pontos, tá? Então vamos lá, vamos iniciar o C de projeto aqui, ó, já vou até criar a pasta, nossa pastinha clássica aqui de atividades. Então, a saber aqui, né, essa UC, ela tem quatro atividades, né, sendo que uma delas é o fórum, né? Vamos, já vamos lá no fórum. Lembrando que esse fórum aqui, ó, tem um programa. Eu vou até passar para vocês o site, porque você fazer o desenho aqui, ó, porque qual que é a ideia aqui, né? Vamos lá.
o tema, né, montando e dimensionando um quadro de distribuição. Ou seja, esse quadro que vocês estão vendo aqui é o QDLF, né? Provavelmente é o acrônimo para quadro de distribuição de luz e força, ou seja, iluminação, luz, né? Força, tomadas de uso geral, né? Por exemplo, essa daqui do banheiro, tá vendo que tem um ambiente do banheiro e tem um ambiente da cozinha. Então, para esse recorte desse projeto aqui, né? Nós temos esse quadro de luz e força 2 ou é 3, né? Vamos dar um zoom aqui. Tá em 80. Vamos aumentando aqui. Depois a gente volta pro 80 aqui, ó. Aí eu para facilitar, eu já fiz até um desenho, né, no AutoCAD aqui, porque como esse desenho aqui, ele provavelmente ele é em bitmap, o bitmap, a captura de uma tela, ele, principalmente a parte gráfica aqui, ó, aqui não dá nem para você, só porque eu dei o zoom aqui, aparentemente o comando dessa lâmpada aqui, ó, tá vendo que a fase veio lá do quadro, a fase um passa pelo a luminária aqui, né, a luminária do banheiro, ó, desce para o interruptor, que é essa circunferência, o comando é o E de elefante, né? Então nem dá para a gente interpretar aqui por esse desenho que é o E, que o formato bitmap ele já deformou muito esse desenho. Aí o que que eu fiz? Eu peguei esse desenho aqui, fiz um, né, no AutoCAD, né, e eu gerei até o PDF dele, né, para você ter uma melhor resolução, para você entender aqui o fórum de discussão, tá? Eu vou pedir para o monitor, no caso, deixa eu ver, a monitora é a Letícia, isso mesmo. Pedir para fornecer para vocês aqui. Vamos voltar à nossa resolução normal aqui, a de 80. Então, ó, vamos lá para a nossa UC de projetos. Ah, nesse que é projeto do CEP, que eu estava mostrando para os alunos. Vamos lá em projeto predial. Isso. Pegar aqui minhas análises. Deixa eu ver. Deixa eu visualizar aqui, que aí esse esquema aqui é baseado na outra UC. É porque eu fiz um exercício tutorial para vocês. Ah, tá aqui, ó, análise e fórum de discussão. É porque eu coloquei fora da. Geralmente eu posso eu coloco dentro da pastinha SAP. Aí eu tirei o JPEG aqui, ó, tá vendo que ele é bem, ó, você tem que dar um zoom bem representativo aqui, ó. Se eu não me engano, acho que foi aqui que eu coloquei ele. É porque já tem um tempo, pessoal, que eu acho que tá aqui. Esse aqui é o material. Ah, lembrei que é o material extra. Eu tirei da aula anterior, da UC anterior, desculpa. Isto. Documento tá menos mal aqui.
Eu tô achando, pessoal, que o documento, o AutoCAD que eu fiz, eu tô achando que ele corrompeu. Mas não tem problema não, eu faço um novo, tá? Mas aqui, ó, esse é o material extra. Vocês estão vendo aqui, ó, se eu der um zoom aqui no PDF, o PDF eu criei ele a partir do desenho em AutoCAD, tá, pessoal? Eu vou ter que fazer o desenho novamente aqui. Mas estão vendo, ó, que a letra, ó, que a tomada aqui do banheiro, ó. Estão vendo que a letra E, né, do comando, esse E aqui, ó, é dessa circunferência. Lembrando que em projetos novos é um S, né? É, mas eu peguei do jeito que tá aqui na tarefa, né? Coloquei a letra E aqui, ó, tá vendo que é o comando dessa lâmpada, comando dessa outra aqui, ó, tá o interruptor, ó, sai do quadro aqui, é o circuito um, desce lá para o interruptor respectivo dele, né, com o comando D, aí o retorno sobe para a lâmpada, que aí ele fecha o circuito. Então eu gerei aqui esse documento extra para ajudar vocês, né, a fazer a atividade um, não, o fórum, desculpa. Então, ó, de acordo com os diagramas unifilares, né, dos circuitos da cozinha e do banheiro da figura abaixo, né, ou seja, do projetinho, do recorte do projeto, né, desenhe no quadro, né, que se segue a correta ligação dos dispositivos de proteção desse quadro. Ele já deu a letra aqui, né, ele é bifásico, desenhando os condutores em suas cores correspondentes. Lembre-se de cada disjuntor representa um circuito do diagrama unifilar, não se esquecer de identificar os valores dos disjuntores e do DR para o quadro abaixo, né? O problema é que ele fala que tem diagrama unifilar, mas na verdade esse diagrama unifilar aqui, ele não existe. Tá vendo que não tem diagrama unifilar aqui. E agora, José, né? O que que eu faço, né? Então, a gente tem que, quando você tem só o projeto, né? Dá para você extrair o diagrama unifilar dele, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para você extrair. Então, vamos extrair ele, porque depois que você extrai o diagrama unifilar, você no quadro, ó, estão vendo que tem um dispositivo, você quer um disjuntor bifásico, e ele já até falou que é bifásica essa instalação, né? Observação. A tensão entre fase neutra é 110, na verdade é 127 volts, né? Pessoal, esse 110 aí é em função, porque o 127 vezes a raiz quadrada de 3, lembrando aqui, ó, vai dar aproximadamente 220, ó. Vamos lá, ô louco, quem sabe faz ao vivo, bicho. Vamos lá, vezes raiz quadrada de 3. Olha, ó, 219 dá um número irracional, né? Vírgula 97. Então, aproximando para nenhuma casa depois da vírgula, né? Como o último algarismo significativo é 9, então aproximando vai dar 220. Então, pessoal, eu acredito que seja uma lenda urbana. Esse 110 aí é porque seria metade do 220, né? Mas tecnicamente, né, o 110 não tem nada a ver. Esse 110, na verdade, ele deveria, quando você calcula, você tem que multiplicar a tensão RMS. Lembra lá na aula, eu vou escrever aqui nesse material extra aqui, mas depois eu apago. Quer dizer, eu não vou salvar, né? Lembra lá em eletricidade básica, ó, a gente tem o eixo das tensões aqui, né? A senoidal. A senoidal aqui, ó, ela tem a tensão de pico e tem a tensão RMS. O multímetro, né? O multímetro,
normal, ele afere a tensão RMS, ou mais chamada de quadratura. Ela está mais ou menos nessa altura aqui, ó, da senoidal, ó. Esse valor aqui da senoidal. Então, o multímetro que aparece 127 volts aqui, ó, ele está mostrando a senoidal. Se eu quiser saber a tensão de pico para esse circuito, eu tenho que pegar, né, a RMS, a tensão aqui, ó, RMS, e multiplicar por raiz quadrada de 2. Não confundir com raiz quadrada de 3, que é para você achar a tensão bifásica, viu? Se você pegar a tensão bifásica e novamente multiplicar por raiz quadrada de 3 aqui, vai dar 380, ó. Quer ver, ó? Ó, multiplicado, vamos pegar a resposta aqui, ó. Ele pega a resposta, raiz quadrada de 3 deu, ó, 300, aproximadamente 381 volts aqui, ou seja, os 380. Quando você multiplica uma tensão monofásica por raiz de 3, você obtém a tensão bifásica. Quando você pega a bifásica e multiplica novamente por raiz quadrada de 3, você tem a tensão trifásica, né? Então, essa tensão aqui é a tensão que aparece no aparelho, né? No multímetro aí, né? No modo voltímetro, para aferir a tensão, né? Agora, a de pico, você pega a tensão RMS respectiva, né, a monofásica, por exemplo, e multiplica por raiz quadrada de 2, né? Então, 127 vezes a raiz quadrada de 2 deu 179, aproximadamente 179 volts. Se eu for seguir a regra da aproximação aqui, na verdade dá 180. Então, vamos colocar 180 volts aqui, né? Então, o osciloscópio que ele mostra essa senoidal aqui, né, na tela dele, né? Geralmente o osciloscópio, nós temos o analógico, o clássico aí, nós temos também o digital, né? Mas o osciloscópio aqui, ele mostra a onda, que é o sinal, literalmente, né? O sinal digital, o sinal analógico, desculpa, o sinal contínuo, né? E o multímetro, né? O CIs, né? Que é os circuitos integrados dele, que faz a operação aqui, né? Que torna possível a operação de aferir tensão, aferir corrente, aferir resistência elétrica, capacitância e também aferir a polaridade do sinal lá de polaridade do disjuntor ou do diodo, né? As polaridades, né? Identificando o gate, o source e a parte aqui do transistor, né? A base, o emissor e o coletor, né? Todos eles são projetados para mostrar a tensão RMS, né? Já se você quiser a tensão de pico, né? Tanto a RMS como a de pico, um osciloscópio, um analisador de energia, que são equipamentos. O osciloscópio ele é mais caro, né? Mais sensível. O analisador de energia do mesmo jeito. Ele é muito mais caro e muito mais sensível, né? E é utilizado para a gente emitir laudos, pareceres, né? Da saúde aí da instalação elétrica, para ver se a gente não tem uma distorção harmônica da tensão, uma distorção harmônica do nível de corrente, né? Então, relembrando lá de eletricidade básica, né? Vai aparecer 127, né? E a tensão de pico aqui, multiplicando por raiz de 2 deu 100, vai dar 180, tá? Então, ó, vou refazer esse desenho aqui que eu não estou encontrando eu não estou encontrando aqui o desenho que eu fiz aqui. Era para ele estar nessa pasta aqui. Mas o bom é que o material extra ele está aqui, né? Esse que eu já forneço para vocês, né?
Então, para a gente extrair desse, desse projeto aqui, né, o diagrama unifilar, eu peguei esse aqui como referência aqui, ó. Tá certo que é um quadro de luz e força que representa só a instalação, né, de iluminação do banheiro e da cozinha, tá vendo? Isso daqui, ó, essa linha quer dizer um recorte no projeto, ou seja, ele pegou só essa parte do projeto. Tá vendo que a legenda aqui, ó, um ponto alto, ó, a 2 metros, ou seja, 200 centímetros do piso acabado, que é para chuveiro, ar-condicionado, por exemplo. Nesse caso aqui, como é um banheiro, provavelmente é para chuveiro. Esse aqui, ó, é o ponto na altura, o pessoal chama de altura média. Às vezes ele está a 1,30, às vezes ele está a 1,20, né? Que você conta os 10 centímetros da caixa onde fica o interruptor, né? Que, que ela tem 10 centímetros de altura por 5 centímetros aí de base. O pessoal chama de a caixa 4x2, se eu não me engano. Essa caixinha aqui, onde fica a tecla do interruptor, né? Lembrando que você pode pôr mais teclas aí. Nesse caso só tem uma, porque vai ligar e desligar esse banheiro aqui, né? Então ela tá um ponto médio, né? E aqui tem a legenda, né, do ponto de iluminação, mostrando que a letra é o comando, né? E esse um aqui, entre esses dois traços, é o número do circuito, né? Igual eu coloquei aqui, é o circuito um, iluminação geral da residência. É, Aí o que que eu fiz? Eu melhorei o desenho, né? Porque não tava legal aqui, ele nesse formato em bitmap, né? O desenho ele ficou ilegível, né? Então, esse material já vou fornecer para vocês. Primeira tarefa que a gente faz aqui no essa aula aqui provavelmente ela vai ter a segunda parte, né? Eu estou mostrando como que você vai extrair, né, o diagrama unifilar, né, dessa instalação elétrica, desse recorte aqui do banheiro e da cozinha. Lembrando que você, como futuro eletrotécnico aí, né, tem muito eletricista que tem experiência, ele é capaz também de fazer isso, né, mas é obrigação nossa como profissionais aí de mais alto gabarito, né, eletrotécnico, engenheiro eletricista, poder olhar esse recorte em um projeto e extrair a instalação elétrica dele, né? O diagrama unifilar. Lembra que lá em NR10, eu até deixei a pasta aqui que eu estava ministrando para outra turma aqui, ó. Hum. Eu vou aproveitar aqui, ó, pegar o NR10 e deixar dentro da pasta do fórum. Lembra que na última aula lá de segurança e eletricidade, por que que eu já comecei a falar, né, do prontuário das instalações elétricas, né? Lembra que eu falei que eram poucas aulas e realmente foi, né? Foram poucas aulas. Deixa eu apagar aqui as referências aqui. Eram poucas aulas. Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver. Ó, aqui tá legal, né? Aí lembra que eu falei que eu já vou aqui em segurança e eletricidade já falar de prontuário das instalações elétricas, né? Aí lembrando que um estabelecimento, né, uma instalação elétrica que tenha a carga instalada superior a 75 quilowatts, ele é obrigatório criar e manter o prontuário de instalações elétricas. Um dos itens, né? Aí lembra que a gente na ocasião aqui, ó, leu, ó,
o item 10.2, ó, ponto 4, né? Os estabelecimentos com carga superior a 75 quilowatts devem constituir, ou seja, criar e manter o prontuário de instalações elétricas. Isso a gente viu lá na UC de Segurança e Eletricidade. Contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, e lembra o que tinha no disposto 10.2.3? É que as empresas são obrigadas, ou seja, não é se ela quiser, é uma obrigação, né, a manter esquemas unifilares atualizados. Na verdade, lembra que eu falei que o elemento mínimo numa instalação elétrica que traz agilidade para o eletricista, para o eletrotécnico, para o engenheiro eletricista, é o diagrama unifilar. Ele mostra da onde que a energia está vindo, para onde que ela vai, que dispositivo de segurança eu tenho, a quantidade de circuito, a carga de cada um desses circuitos, a carga geral, se for aplicado uma boa prática de projeto, né? Eu estou falando projeto, eu estou falando desde o predial que a gente está discutindo aqui, né, nesse fórum, até o industrial, viu? Essas boas práticas de projeto são informações mínimas que nós precisamos ter nesse projeto, né, no projeto elétrico, para que o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro, o eletricista consiga entender de cara o que que tem nessa instalação, né? Porque ele sabendo o que que tem, né, de circuito de carga instalada, quadro de equilíbrio de cargas, até eu aproveitei, já que ela é bifásica aqui, né? Eu fiz um mini quadro de equilíbrio de cargas, né? Eu peguei aqui, ó, tá certo que é só do quadro de força e luz, né? Do 3 aqui, ó. Mas eu peguei, e extrapolei, né? Num projeto normal, você pega o somatório das cargas desse projeto aqui, ó, que deu 9.120 watts de potência aqui, né? Que eu tenho ó, acumulado. Uai, como é que eu sei disso, professor? Eu fui somando, ó, tá vendo que cada luminária tem uma carga alocada, né? Essa carga alocada é justamente aquela regra que eu falei que está listada lá na NBR 5410, que fala do projeto, do critério, né, de levantamento de carga mínima para pontos de iluminação, carga mínima para pontos de tomadas de uso geral, né? Eu não falo de carga mínima para tomadas de uso específico, porque o próprio nome já diz, ela é uma tomada de uso específico e lá eles recomendam que você vai nomear uma tomada, um ponto de força específico, igual um chuveiro, por exemplo, se ele tiver uma carga igual ou superior a 1.000 e, se não me falha a memória, é 1.100 watts ou 1.200. Tá entre uma dessas duas aqui. Então, acima desse valor de 1.200, 1.100, eu já considero tomada de uso específico. E lembra que tomada de uso específico é um disjuntor único para essa tomada, tá? Para esse ponto de força aí. Então, o que que eu fiz? Eu somei, né? Fui somando aqui, ó, 100 mais 100 mais 600 dessa tomada de uso geral aqui do banheiro, mais 600, ó, duas vezes da cozinha, né? Mais três, né, de 600 mais um de 2.000 aqui, né? Que provavelmente é para um forno elétrico, dado a altura, né? Ele está na altura média. Essa altura aqui é mais ou menos a altura que um interruptor fica, né? É a altura média em que um ser humano em pé, né? Ele consegue, né? Num range ali, né? Ele consegue ligar e desligar esse interruptor, né? Quando ele está em pé aí. Então, por isso que o pessoal chama de altura média e provavelmente a altura em que você coloca numa bancada ou num armário um micro-ondas, um forno elétrico e por aí vai. E que
Esses equipamentos aí, eles também são uma Frita Light, por exemplo, né? Eles são exemplos de tomadas, né, de ponto de força de uso específico, que são geralmente maior do que 1.100, 1.200 watts de potência. Beleza, professor. Então, eu fiz o somatório aqui deu 9.120 watts aqui, né? Alguns aqui, ó, vocês vão ficar um pouco confuso aqui, ó, porque eles estão em volt ampere, outra aqui eu coloquei em watts, tá? Mas você pode já considerar em volt ampere aqui como potência ativa, viu? Eu vou fazer a correção aqui, mas já de cara vocês já consideram como volt ampere. Ah, um volt ampere não, desculpa, como watt aqui, né? Deu 9.120 watts, o somatório. Aí o que que o projetista faz? Vamos supor que esse quadro aqui é da casa inteira. Nesse caso aqui, do exemplo, é só do banheiro e da cozinha. Ok, dimensionei que ele é 9.120 watts. Aí o que que você vai fazer? O, Você vai, a concessionária local não é a Equatorial? Como ela é equatorial, a equatorial tem duas normas, né? Essa que é a NT, né, 10.000 de Ré, né, 0001 aqui. Ela trata, ó, de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Isso aqui é geral. Tem também a outra norma aqui, que é a NT. Essa daqui já dá para a gente dimensionar. Tem a 002 ou é 004. É porque uma é para baixa tensão em geral, por exemplo, circuitos de. Deixa eu abrir o outro aqui, deixar paralelo aqui para a gente ir entendendo. Por exemplo, residências, né? Uma é para baixa tensão, eles chamam de unidade consumidora. É um nome junto com o que o pessoal da engenharia civil faz. Por exemplo, eu chamo de unidade consumidora uma residência, né? Na parte elétrica, né? O pessoal da engenharia civil, da arquitetura, chama unidade, se eu não me engano, é unifamiliar, né? Unifamiliar quer dizer que é uma residência, né, que fica, né, em uma rua aí qualquer e que não é um condomínio fechado, né? Ou seja, um condomínio horizontal, não é um condomínio vertical. Então, a 001 é a da Equatorial Distribuição Goiás, ela trata desse fornecimento direto em baixa tensão. Já a 004, se eu não me engano, é 004 mesmo. A gente pode conferir aqui. Ela trata de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, só que para múltiplos consumidores, ou seja, é em baixa tensão, mas esse baixa tensão aí pode ser em um conjunto aí de apartamentos, né? Ou seja, vertical e horizontal, que é condomínio fechado. Aí geralmente apartamentos, condomínio fechado aí, você vai precisar de um transformador, né, para suprir a carga daquele cliente, já que é um condomínio fechado, já que é um prédio, né, de apartamentos aí, né? Dependendo aí do tamanho aí, até de kitnets aí, né, da extensão. Eu tenho alguns clientes que têm lotes grandes aí, que tem muitos kitnets, e daí houve a necessidade de ter um transformador próprio, assim como, né, é como um prédio aí. Então, eu, de posse dessa carga aqui de 9.120, deixa eu aumentar aqui, né? Para vocês conseguirem ver aqui, ó. 9.120 watts, ou seja, fui somando aqui a potência das luminárias, a potência da tomada de uso geral, a potência das tomadas de uso específico. Deu 9.120 watts. Então, você vai vir na tabela
E lembra que ele falou que essa instalação elétrica ela é bifásica, né? Ela é bifásica 127 volts, né? Famoso 110. Tá vendo que na documentação oficial aqui que ela foi extraída, por exemplo, aí da NBR 5410, tá vendo que é 127/220. Não tá escrito 110/220, não. É justamente em função desse erro crasso que acontece na área. Eu já vi documentação de chuveiro, né? Até de hidromassagem, que a documentação técnica lá da especificação da resistência elétrica, né? Ela tá escrito lá 110/220, né? Ou seja, o monofásico, sempre quando está nessa ordem, o monofásico é a primeira tensão que aparece aqui e o bifásico é a segunda tensão, né? Lembrando que 127 é o monofásico, vezes raiz quadrada de 3 dá aproximadamente 220. Beleza, encontrei, fiz o somatório das cargas, né? E aí, com esse somatório das cargas, que é de 9.120 watts, eu venho aqui na tabela 1, né, já que o monofásico é 127, né? Tem a tabela 2 aqui, ó, que o monofásico é 220 e o bifásico é 380, tá? Então eu venho na tabela 2, já que a tensão monofásica é 127. Aqui eu tenho os níveis, aqui, ó, monofásico. Geralmente a gente chama o primeiro de M, né? M de monofásico é até 4.000 watts de potência, né? M, categoria 1, M1. Esse segundo aqui, ó, entre 4.100 e 8.000, é o M2. O M3 é entre 8.000 e 10.000 watts de carga, né? Agora, quando eu tenho entre 10.100 e 13.000, já é um consumidor, né, bifásico, né? Eu já preciso alocar duas fases, né? O condutor neutro, obviamente, né? O condutor terra também, né? Para proteção. Já é recomendável esse circuito ser bifásico. Vocês estão vendo que ele é de 9.000, ele poderia muito bem ser o M3, a categoria 3, que é entre 8.100 e 10.000. Por que que eu coloquei ele bifásico? Primeiro, porque o recorte do projeto falou que essa instalação ela é bifásica. Ah, então o mestre mandou, né? Se mandar você pular de um precipício, você pula também, professor? Não, calma, você está muito nervoso. A questão é o porquê que ele falou que essa instalação ela é bifásica. Geralmente, quando a tensão monofásica é 127 volts, a concessionária local que tem esse nível de tensão, geralmente a tabela aqui, ó, ela nem inicia no monofásico, ela já inicia em clientes categoria B, né, de bifásico, e categoria T de trifásico. Ah, mas por que, professor? Porque se eu pegar o monofásico, né, fase A com fase B, fase A 127 volts com fase B 127, vai dar instalação bifásica. Ó, você descobriu o Brasil, professor. Sua mãe não te vende, não? Calma, né? 127 com 127 volts, né, vezes a raiz quadrada de 3 dá 220. Ah, captei a vossa mensagem, admirável guru. Então quer dizer, professor, que eu posso utilizar um equipamento de 220 volts, sendo que eu tenho a tensão monofásica de 127? É isso mesmo. Geralmente, em instalações elétricas, que o nível de tensão monofásica é 127, né, há né, isso acontece, acho que desde da década de 80 aí, né? Década de 80 era menor, né? Mas vem acontecendo esse movimento aí que é muito mais vantagem eu ter a especificação de 220, porque 220 a corrente elétrica
ela vai ser menor do que para a tensão de 127 volts. 220, né? Aquele exemplo clássico que eu não paro de utilizar aqui, né? O chuveirão de 4.400 watts, numa tensão de 220 volts, deixa eu apagar aqui. 220 volts vai dar uma corrente elétrica, né, de 20 amperes, corrente máxima. Lembrando que o chuveiro é a posição pelafrango, né, aquela posição que tem a maior temperatura. Agora, esse mesmo chuveiro com essa mesma potência, essa capacidade de realizar trabalho elétrico, para uma tensão de 127 volts, ele vai ter uma corrente total de 40 amperes aproximadamente, ou seja, o dobro da corrente. Se eu tenho o dobro da corrente, então eu vou ter o dobro da proteção. Lembrando, 5 amperes a mais, né? O critério lá da NBR 5410, né? Então, o disjuntor a seco desse chuveiro aqui, ó, vai ser da ordem de 45 amperes, ao passo que uma tensão monofásica de 220 ou bifásica de 220 vai dar um disjuntor a seco de pelo menos, para essa amperagem aqui, né, de 25 amperes. E, consequentemente, o condutor vai ter uma bitola menor, a instalação elétrica vai sair mais barata. Por isso que começou esse movimento aí desde a década de 80 aí, pelo menos é o que eu tenho notícia aí. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que pelo nível de carga, esse cliente poderia ser M categoria 3, né? Entre 8.100 e está dentro do range, né? 10.000 watts, visto que ele tem 9.120, né? Agora, por questões de economia, né? Na instalação elétrica, eu posso, né? Colocar esse cliente aqui como bifásico, igual eu coloquei aqui, ó, entre 10.100 até 13.000 watts de potência, né? Categoria B1, né? Ele recomenda aqui, ó, um disjuntor bifásico, ó, o desenho que eu coloquei ele bifásico, e ainda ele dá a opção, pode ser um disjuntor bifásico de 60 amperes ou de 63, né? Então, eu optei por colocar o de 60 aqui, que é o que mais tem no mercado. Tem de 63, professor? Tem, eu já vi, dependendo aí da marca aí. Daí, olha qual que é o cabo acordoária que ele recomenda aqui, ó. O geral, eu devo ter olhado na outra tabela aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó, você começa aqui, ó, o M1, né, M2, M3. Quando eu tenho o próximo aqui, que é o B1, e ele não tem um valor, só tem um traço aqui, quer dizer que é idem, ou seja, quer dizer que é igual ao anterior. Então, eu teoricamente, posso ter um condutor aqui de 16, né? Três condutores de 16 milímetros quadrados, né? Eu coloquei aqui, se eu não me engano, eu coloquei em conformidade com a norma antiga, a NBR, não, a norma técnica de distribuição é a 04. E atualmente a gente utiliza a 004, que é da Equatorial aí, né? Então, vou fazer essa modificação. E posterior, vou até salvar aqui, ó, para a gente não perder o fio da meada aí na próxima aula, né? Eu também fiz o recorte aqui, ó, o recorte lá o porquê, né? Que o sistema de aterramento aqui, né, tem o TNCS, né, que é o Terra Neutro Comum, junto, né, no mesmo barramento o terra e o neutro lá na medição e em barramentos separados aqui no quadro de distribuição, né? Existe esse critério, vou diminuir o zoom aqui, ó, para ficar melhor.
Esse critério aqui, ó, ele está lá na NBR 5410 e eu fiz os recortes e coloquei aqui na explicação aqui, ó, o DPS, ó, dispositivo supressor de surto. Então, como a gente já está finalizando aqui, pessoal, segunda parte aqui da aula e do fórum de discussão vai ser a gente destrinchando aqui, né, o porquê que eu escolhi esses disjuntores, né, para cada um circuito, né, por que que há necessidade de eu fazer um equilíbrio de fases, ou seja, eu tenho que, assim, na teoria, o ideal seria a fase A e a fase B ter o mesmo nível de potência. Mas isso na realidade não é possível porque eu tenho equipamentos de iluminação de uso geral e uso específico com potências variadas, né? Potências diferentes. Então eu teria que encontrar aqui no método da tentativa e erro a melhor forma, né, de eu ter a potência mais próxima para a fase A e para a fase B, né? A boa notícia é que esse método hoje em dia é fácil, porque você pode até fazer na planilha do Excel, né? Inclusive, os programas utilizam esse critério aí. E existe um algoritmo que ele faz essa escolha, né? A melhor forma eh, dessas duas fases estarem equilibradas com a potência, né? Mais próxima uma da outra. E o algoritmo aqui encontrou que é o de 3.180 para a fase A e 5.940 para a fase B, tá bom? Vou travar aqui nesse momento aqui, nessa parte aqui da aula, né? Na próxima aula a gente continua nessa análise, tá? Só um minutinho aqui que eu vou abrir o microfone aqui para gente, vocês fazerem perguntas aí, antes da gente finalizar aqui. Tem alguma pergunta aí? O Henrique já perguntou aí no início aí, o Alisson. Acho que foi o Alisson, se não me engano. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Não? De boa? Então tá, pessoal. Eu vou finalizando a gravação aqui, por aqui, e a gente se vê na próxima aula.